Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 30 de novembro, começando o nosso último Uronco em debate do nosso ano de 2021, que foi um ano prometia terminar muito bem. Para os flamenguistas, como a Silvana, terminou mal e agora ainda aparece essa nova variante. Eu espero que o ano que vem a gente tenha a oportunidade de continuar se encontrando aí nos eventos presenciais. De qualquer forma, o Uronco em debate, muita gente já tem me perguntado se vai continuar desse jeito, dessa forma online. Eu acho que, por enquanto, essa é a ideia, da gente continuar online. Depois a gente vai conversar, eu, o Thiago, o Bernardo e a Silvana. Mas, eventualmente, pode haver um outro encontro presencial, sim, que eu acho que esse calor humano é importante. No nosso evento de hoje, a ideia é discutir aí o que saiu de principal, quais foram as principais publicações de urologia, e aí vai ter uma apresentação minha sobre aspectos mais ligados à parte cirúrgica, né, da urologia. O Bernardo vai falar sobre a questão da radioterapia na urologia, obviamente a Silvana e o Thiago, oncologistas clínicos, vão falar sobre trabalhos aí que mudaram, que podem potencialmente mudar a prática clínica nossa no dia a dia desses pacientes. Então, eu acho que é um evento diferente hoje, mas bastante dinâmico, acho que algumas coisas importantes que pelo menos cada um de nós viu. Claro que existem outros trabalhos publicados com bastante impacto, com dados bastante interessantes. A urologia é muito ampla, mas a gente vai tentar aqui pegar o que teve de mais importante em termos de mudança de prática para nós e os nossos pacientes. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Vocês enxergam a tela? Então, hoje somos nós quatro aqui para apresentar esses dados, né, esses trabalhos. Eu queria, então, agradecer ao Bernardo pela parceria do ano todo, o Thiago e a Silvana também, que a gente está junto aí, não só aqui no debate, mas também lá no Hospital Paulistano, na Rede Américas. Acho que contar com um grupo de oncologista clínico e de radioterapeuta próximo é sempre assim, um privilégio que a gente tem trabalhando em grandes centros, e eu acho que essas reuniões e essas discussões multidisciplinares são bastante importantes para que a gente possa ter o melhor resultado no tratamento do paciente. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelos conhecimentos que a gente ganha, adquire aí estando junto. Acabou passando mais rápido. Aqui, obviamente, eu preciso agradecer, porque sem eles a gente não estaria aqui falando com vocês, né? As telas, a Baia, a Bristol, a Electra, a Ipsen, a Janssen, a Merck, a MSD, a Roche e a Zodiac, que são empresas que tiveram aí parceiros com a gente durante o ano e que propiciaram a gente estar aqui junto, conversando com vocês durante esse ano. Eu espero que elas estejam com a gente no ano que vem, que continue um formato talvez até melhor do que foi de 2021, para contemplar mais temas, agradar ainda mais ao gosto de todos que participam do Uronco em Debate. E, finalmente, obviamente, isso aqui foi feito para que todos nós pudéssemos debater. Então, todos aqueles colegas que participaram com a gente apresentando, ou que mandaram perguntas, ou que simplesmente entraram para assistir aqui as nossas apresentações, eu agradeço do fundo do coração, realmente. A ideia é que a gente possa crescer, que todo mundo possa aprender alguma coisa aqui com a gente, né? Não só eu aprender, mas o Thiago, quando faz a aula, quando ele faz, a gente sempre pensa muito, a Silvana, o Bernardo, sempre pensando como que a gente pode trazer alguma coisa a mais, não só para nós, mas principalmente para vocês. Eu vou começar, então, chamando para começar a primeira apresentação, a radioterapia, os trabalhos aí que tiveram impacto, né, nessa área, que não impacta só o radioterapeuta, isso é bom sempre ressaltar, impacta todos nós que lidamos com os tumores do trato geniturinário. Então, Bernardo, por favor, fique à vontade para iniciar. A palavra é sua. Olá, boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão assistindo. Eu reforço os agradecimentos do Cláudio, eu acho que é muito importante a participação de todos, a colaboração e o coleguismo de vocês aqui, sempre presente, não só aqui, mas no dia a dia a gente vive discutindo e conversando. E as empresas, lógico, todas, sem elas a gente teria muita dificuldade em fazer todas essas aulas e apresentações. Então, a gente debateu e discutiu, sempre no fim do ano vem esse tema na cabeça, né? O que veio de melhor, uma retrospectiva 2021. E confesso que não é muito fácil fazer esse tipo de avaliação, de seleção de trabalhos, né? A gente, na urologia, tem muito trabalho, não só na rádio, na cirurgia, em todas as áreas, e é difícil separar. Eu fiquei pensando como escolher, qual deles escolher, com mais evidência, o melhor nível.
ou o que a gente acaba, que eu acabei escolhendo, o que a gente acaba mais discutindo na prática do dia a dia e o que mais impactou nas nossas mudanças aí de conduta. Então, para a radioterapia, eu selecionei 2 estudos que têm algum papel aí nas nossas discussões mais recentes. Eu foquei um pouco mais na parte técnica da rádio, acho que cada um vai falar um pouco mais dessa área, tem vários estudos importantes. E o primeiro que eu selecionei é esse estudo que chama POP-RT, né, que é um estudo que saiu no JCO lá no começo do ano. Ele tinha sido, a gente chegou a discutir um pouco sobre ele em algum momento, mas é um estudo de fase 3, randomizado, que fez uma avaliação importante aí sobre o uso da radioterapia pélvica nos tumores de próstata, né? Então, ou seja, tratar a drenagem linfática nesses pacientes que já iriam tratar a próstata normalmente. Então, esse estudo tem esse desenho, eram pacientes de alto risco, e eles calculavam aí um risco de acometimento linfonodal, ou seja, pacientes que tinham linfonodos negativos, mas um risco alto, acima de 20%, lembrando que eles usaram aquela fórmula de Roche ali, deixei aqui embaixo para calcular esses 20%, eles eram bem estadiados com exames modernos, quase que todos, a maioria fizeram PET, e aí foram randomizados. Não é um número grande, mas 224 pacientes foram randomizados para tratar somente a próstata ou a próstata e a drenagem pélvica. A estratificação é importante, eles usaram aí o uso ou não de hormônio, Gleason, PSA e RTU. E esse estudo traz um contexto bastante interessante. Depois do ano passado, que a gente discutiu muito sobre os estudos de salvamento versus adjuvância na pós-prostatectomia, esse estudo também tinha muita discussão baseada nesses 2 estudos antigos que foram negativos. Então, antigamente, tinha o RTOG 9413 e o estudo francês que tentaram fazer esse tipo de tratamento e não conseguiram demonstrar benefícios importantes de sobrevida ou sobrevida de metástase. Porém, eles eram extremamente criticados. E aí, quando a gente começa a comparar os estudos, a gente começa a achar alguns, talvez, motivos porque eles foram negativos. O risco, né? Esses pacientes do POP eram muito mais, assim, de alto risco para acometimento linfonodal, uma doença mais avançada, exames mais modernos. E uma coisa que eu vou mostrar na sequência aqui é o tamanho do campo da radioterapia parece que impacta, né? Então, acho que o que eles chamavam de drenagem mini-pelve aqui era feito antigamente. E aqui também o tipo de radioterapia era mais antigo, mais tóxico, mais difícil de tratar aquela drenagem, e o hormônio. Então, tinha muita discussão porque eles usaram pouco tempo de terapia hormonal, e aqui já foi mais bem selecionado nesse sentido. Então, isso aqui era uma das coisas muito discutíveis do ponto de vista técnico da rádio. A gente tem vários estudos de recorrências pós-radioterapia, agora de PET, de PSMA, tinha estudos até de linfoscintilografia, mostrando que nessa transição aqui S1 até L4, que a gente chama de LICA comum, tinha uma porcentagem grande de recorrência. Então, se a gente cobrir todas essas regiões com radioterapia, teoricamente a gente estaria cobrindo ali próximo de 95% das recorrências desse tipo de situação. E hoje com o PET-PSMA isso ficou muito claro. Só nessa porçãozinha aqui a gente tem mais de 10% de pacientes com PET positivo, e aqui, apesar de no AJCC ainda chamarem de M1, a gente considera uma doença loco-regional e possível de tratar com radioterapia. E nos estudos houve uma bastante diferença. Então, os estudos antigos eles tinham campos baixos e os estudos mais modernos vêm nessa faixa aqui de transição L5 L4. Isso foi uma coisa importante. Aqui eu já falei um pouquinho, então, a característica dos pacientes, né? Então, mais de alto risco, um envolvimento linfonodal bem alto, né? Provavelmente alto, Gleasons altos, e o T também bastante avançado na maioria dos pacientes. E o que ele mostrou, esse é o primeiro dado aqui de sobrevida livre de recorrência bioquímica, é um fator importante, bastante significativo, porém, a gente sabe que esse não é o melhor endpoint para desfecho de próstata, mas também ele mostrou benefício de sobrevida livre de doença, também bastante significativo, aqui um ganho mais, quase 12, 13%, importante. E os dados de sobrevida livre de metástase ainda não foram positivos, mas a gente vê que as curvas estão se abrindo bastante, então possivelmente a gente possa ter em segmentos mais longos, apesar do N pequeno, um benefício também nesse sentido. Aqui só para mostrar como eles recorreram, então quando é tratada a drenagem pélvica, você vê que a recorrência diminui, e
provavelmente pode impactar, talvez, no futuro, até nessa recorrência aqui de metástases. E aqui algumas considerações desse estudo. Então, o lado positivo, a gente sabe que uma alta proporção é de pacientes realmente de alto risco para drenagem, coisa que nos estudos antigos não tinha, né? Diferente aqui dos outros, esse era um número bastante significativo. A grande maioria fez PET de PSMA e era negativo, ou seja, provavelmente está tratando doença micrometastática que a gente não enxerga e não tratando doença metastática que a gente não estava fazendo exames adequados. O fato do hormônio ter sido prolongado, isso diminui muito o risco de competição com outros tipos de falha de doença à distância, então é bastante importante, foi bastante positivo nesse estudo, e lógico, a radioterapia moderna. E o lado negativo é que a gente realmente é um N relativamente pequeno para um estudo de fase 3, não tivemos tantos eventos, mas com P bastante significativo, e houve um pequeno aumento de toxicidade de grau 2 nesse estudo, mas não teve nenhum tipo de aumento de grau 3, né, que seria mais relevante, e a gente tem alguns estudos aí de radioterapia pélvica mostrando que essa toxicidade ou não existe ou ela é muito baixa e bastante aceitável desde que a gente use radioterapia moderna. Então, para concluir esse estudo, a gente tem nível 1 de evidência hoje para tratar, pelo menos nessa população de mais alto risco, a drenagem linfonodal pélvica. Então, se vocês receberem um paciente que vai fazer radioterapia, idealmente a gente deve incluir a drenagem pélvica para esse tipo de população. E aí, só um único slide, esse aqui é um spoiler, esse estudo é aquele SPOT Trial, a gente já discutiu inúmeras vezes ele, porque ele já foi apresentado da maneira preliminar alguns anos atrás, que é a mesma coisa, a avaliação da drenagem linfática com radioterapia, mas no cenário pós-operatório. E até há um tempo atrás ele era positivo, mas não tinha ainda aberto uma diferença entre o primeiro e o terceiro grupo, né? Então, lembrando que eles fazem loja mais hormônio mais PELV. E foi apresentado agora na ESTRO, no Congresso Europeu. Foi, na verdade, comentado que está em press no Lancet, então deve sair nas, talvez, semanas ou meses próximos, que ele foi positivo. Então, hoje a gente vai ter também nível 1 de evidência, que a adição da drenagem pélvica no cenário de tratamento de loja ou pós-operatória, recorrência bioquímica, também vai ser usado com uma certa rotina. A gente já faz isso na prática, mas a gente vai ter evidência importante aí disso. O segundo estudo é um estudo que também é muito discutido nos congressos esse ano, é o estudo suíço chamado SAC 0910, que também é um estudo de fase 3, publicado ali em, acho que maio, na European, e esse estudo avaliou o uso da radioterapia no cenário de loja prostática, usando uma dose mais alta ou uma dose menor. Também era outro assunto bastante controverso, aqueles estudos antigos usavam doses baixas, depois surgiram meta-análises falando que quanto mais dose na loja, teoricamente, maior o controle bioquímico, e essa dúvida ficou por alguns anos. Então, era uma população bem mais favorável, né? Pacientes um pouco mais jovens, com uma doença não muito agressiva, um PSA, a maioria tinha PSAs mais baixos, e o endpoint era a sobrevida livre de falha bioquímica, e a randomização aqui para 64 grays, né, que é aqueles 34 que a gente 32 grays, 32 frações que a gente faz versus 70 e sem hormônio terapia. Tá? Então esse aqui é o consórcio, eles randomizaram basicamente 164 e 171 pacientes para cada lado. E aqui, como eu falei, a população na tabela 1 do estudo bastante favorável. Então, eram pacientes que tinham um risco aí não muito alto de recorrência, mas é uma população até que parecida com esse estudo do esporte que eu mostrei, que vai ser publicado em breve. E o estudo foi negativo, ele mostrou que fazer mais radioterapia nesse cenário, pelo menos só de loja, não teve grandes impactos, e teve, na verdade, um aumento de toxicidade grau 2 gastrointestinal. Esse aqui foi o aumento, depois eu mostro os números, foi um aumento não assim absurdo, mas foi. Mas, em termos de qualidade de vida, não teve um grande impacto, mas a gente não tem grandes benefícios no controle e talvez um pouco de aumento de toxicidade. O que é interessante nesse estudo é que o padrão de recorrência foi mais fora ali da região da loja do que propriamente na loja. Esses pacientes talvez tenham realmente, como o esporte está vindo mostrar a doença algumas vezes micrometastática, e possivelmente a drenagem pélvica vai ser importante.
Então, para concluir as considerações desse estudo, é um estudo que talvez não tenha poder suficiente para mostrar esse ganho que eles queriam, né? 350 pacientes para um estudo randomizado de fase 3 com esse benefício, assim, não muito grande, é um número pequeno. Pois acho que o Thiago, que você ia comentar, que ele está bastante envolvido em pesquisa agora. A recorrência, como eu falei, foi muito fora da loja, talvez tenha um envolvimento pélvico, e a gente tem inúmeros estudos de PSMA, e tem aquele estudo que foi apresentado mais no começo do ano, o Empire, que 12% dos pacientes tiveram impacto aí, usando o PET e fazendo radioterapia, ou seja, tiveram um desfecho mais melhor usando esse tipo de avaliação com PET, mesmo nesse tipo de população. E a toxicidade, como eu falei, foi um pouco aumentada, grau 2, mas a grau 3 já inverteu. Na verdade, os pacientes não tiveram muita diferença, sem diferença em qualidade de vida. E para concluir, então, aumentar a dose para a loja prostática não é obrigatória, né? Não aumenta tanto a toxicidade, mas a gente não precisa fazer isso para todos os pacientes. E muito provavelmente a adição do PET, do hormônio, e a radioterapia pélvica deve trazer alguns ganhos mais expressivos nesse cenário, e aí, lógico, vai ter que selecionar bem os pacientes que vão precisar desse tipo de tratamento. Então, esses eram os estudos. Mais uma vez, agradecer, já desejar de antemão boas festas para todo mundo, e eu vou passar de volta para o Cláudio para seguir. Bom, são estudos interessantes, né? Acaba vindo corroborar aí algumas práticas, né, Bernardo? Você, curto objetivo, então agora tem que irradiar toda a pelve, é isso? E até lá em cima, né? Bom, era quase que uma crença isso, né? Muita gente ou acreditava ou não acreditava. Tinha gente que não defendia, tinha gente que defendia. Pessoalmente, a gente já faz isso tanto no ICESP quanto fora há bastante tempo. Então, pacientes de alto risco, eu já trato a pelve tanto no cenário de próstata presente quanto em recorrência bioquímica com muita frequência, porque eu acho que é bastante aceitável, pouco tóxico. E agora esses dados têm mostrado que acho que essa talvez seja o melhor caminho. Concordo que não é para todo mundo, né? Uma doença daquela lisão baixo, margem comprometida, uma recorrência bem clara na loja, acho que não precisa, assim como hormônio também talvez não precise, mas pacientes com PSA um pouco mais elevado, doença muito agressiva, eu acho que é um novo padrão. O Felipe está perguntando aqui para você, mandou uma pergunta pelo Q&A. Aliás, por favor, enviem perguntas. Se quiserem, a gente pode botar aqui, colocar ao vivo o colega para falar, o Felipe, se quiser falar. Depois eu vou ter um trabalho para o Felipe, eu gostaria até que ele entrasse para falar comigo. Então, ele pergunta se os dados do POP, se você colocar aí na conta, na balança, né, os dados de PSMA positivos só para a pelve, se ele poderia selecionar ou não algum paciente para um uso específico, ou não de ADT, intensificar, enfim, subir mais, menos, como é que você acha? Como é que você vê isso na prática? O POP já fez o PET para a maioria dos pacientes, então eu acho que o POP é o cenário realmente de tudo que a gente faz, não viu nada, mas é uma doença de muito alto risco para micrometástases, então a gente deve tratar e deve incluir hormônio de rotina. Agora, o PET provavelmente vai vir para a gente selecionar esses pacientes e o uso do hormônio, com certeza, se vier linfonodo positivo, eu sou sempre favorável a utilizar. Então, acho que ele vai selecionar esse tipo de pergunta, assim. Ele já teve o uso do PET, né? Então, na verdade, já vem num cenário novo aí. Tiago, Silvana, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu acho que, como você comentou, só corrobora nossas práticas que a gente já fazia. E câncer de próstata, esses estudos sempre são uma dificuldade de conseguir mostrar superioridade, né? Sempre dificuldade de conseguir um endpoint, de conseguir mostrar esse desfecho. Mas nada a acrescentar, não. Bom, eu acho, né, concordo aí com o que o Thiago falou, e eu acho que é exatamente, né, o que o Bernardo disse em relação à radioterapia. Acho que e o PET, né, com o PSMA, nos ajuda muito nesse sentido de selecionar melhor quem são os pacientes que vão precisar de mais ou menos intensidade de tratamento, inclusive e inclua aí a hormonioterapia, né, o tempo de hormonioterapia e tudo mais. Maravilha. Então, obrigado, Bernardo, pela aula, parabéns. Foi realmente, são, acho que, publicações de impacto aí que
corroboram aquela prática que a gente fazia meio que, não, acho que é bom, os estudos retrospectivos mostram, mas acho que o nível de evidência é sempre importante. Eu vou começar minha apresentação agora da parte cirúrgica. Então, só meus conflitos de interesse, só para que todo mundo saiba. Eu selecionei 3 artigos, como o Bernardo falou, é muito difícil você escolher, né? Tem muita coisa interessante publicada, e aí você começa a ficar em dúvida o que mudar, o que você vai pegar ou não, mas eu peguei artigos que são artigos de maior peso, de maior relevância científica, do ponto de vista de resultados que possam mudar a prática. Na verdade, esse daqui não é tanto, mas é uma tendência das publicações urológicas a se falar muito de PET e PSMA. Fala-se muito, na verdade, da recorrência, né? E aí o Bernardo acabou de citar aí que o próprio trial dele, que o POP já vem com isso daí, né? E na avaliação do tumor primário, mas um tumor de alto risco. Agora, esse trial aqui que eu trouxe, ele é um trial, é um estudo interessante, é um fase 2, mas é um estudo fase 2 que vai procurar fazer o diagnóstico ou não pela associação entre ressonância de próstata e PET de PSMA, nos casos suspeitos para câncer de próstata. Então, é um estágio anterior, né? Você não tem o diagnóstico de câncer de próstata e você vai tentar selecionar pacientes para fazer biópsia ou não com esse estudo. É claro que não é o estudo não dá essa resposta definitiva, mas já lança uma luz no futuro, então eu trouxe porque eu acho que é uma coisa que vem se caminhando para isso. Então, é um estudo fase 2, a seleção dos pacientes foram pacientes com suspeita de câncer de próstata com indicação de biópsia, seja pelo PSA alterado ou exame digital da próstata, com PSA até 20, né? Então, isso é uma coisa importante, não eram pacientes também absurdamente suspeitos ou com doença claramente evidente. Não podia ter metástase à distância e esses pacientes não podiam ter ressonância prévia. Então, eles iam fazer a ressonância e iam fazer o PET-PSMA. Tem umas variações aí no protocolo da realização do PET, são coisas técnicas que realmente para mim fica difícil de explicar, depois o Felipe pode entrar aqui e comentar um pouquinho. E o que eles queriam ver como endpoint primário é ver quanto que melhorava o valor preditivo negativo da combinação PET e ressonância sobre somente a ressonância. Porque hoje na prática clínica, eu não sei, obviamente por oncologista, por terapeuta, talvez isso não seja o dia a dia, mas a gente recebe muito paciente com PSA meio limite, PSA de 4, 4,5, cara, né, enfim, às vezes ou é mais idoso, você não quer fazer a biópsia, ou é muito jovem, você fica, pô, será que é uma prostatite? E no passado a gente tratava, dava antibiótico, uma coisa que eu nunca concordei, mas enfim, as publicações até falam, quanto dá antibiótico, cai um pouquinho, segura, vamos usar o livre sobre o total, tem score um índice score para a gente tentar o índice prostático para ver se faz ou não a biópsia, enfim, tem uma série de ferramentas tentando otimizar o resultado do PSA, que a gente sabe que para segmento é muito bom, mas para diagnóstico ele erra muito, ele é muito ruim, na verdade, né? E aí, será que essa associação entre o PET e a ressonância vai diminuir vai aumentar a chance de ser negativa mesmo aquele teste, ou seja, eu vou poder evitar a biópsia? É para isso que foi estudado esse grupo de pacientes. Como fase 2, ele não tem estudo comparativo, então a gente não tem como saber o quanto que ele foi melhor, a gente só tem os números crus aí estatísticos dessa combinação. Foram 296 pacientes incluídos, é um estudo australiano que colocou todos esses pacientes, eles faziam a ressonância, faziam o PET e viam o que dava o resultado disso daí da combinação e individualmente. E o mais interessante, eu trouxe só essa tabela, eu não coloco conclusão, acho que conclusão de trabalho a gente tem que tirar individualmente, vocês todos aqui têm como fazer uma leitura crítica do trabalho, e se gostarem do trabalho, vão lá, procurem, posso enviar, inclusive, depois, e aí tirar suas próprias conclusões. Eu tenho as minhas e eu vou falar aqui sem escrever, porque, obviamente, eu não quero que ninguém grave. Então, assim, a primeira dado que ele mostra é que com a adição quer dizer, a ressonância, você tem uma sensibilidade de 83%, né? É uma sensibilidade razoável, eu achei, na verdade, um pouquinho abaixo aí do que ela mostra. Detalhe, ele considera a ressonância positiva, PIRADS 4 ou 5. Aliás, para ser positivo, né? Ou uma ressonância PIRADS 4 ou 5, o PSMA, se ele tem lá, eles fazem umas contas de SUV, porque, enfim, tem uma série de questões técnicas aí, mas tem um SUV de 4 lá, para você bater o martelo como positivo, e se você tem um ou outro, ou os dois, a combinação, né, no final. Então, você sobe a sensibilidade aqui da ressonância de 83% para 90% com a adição do PET, isso é muito interessante, você vê que o PET tem uma sensibilidade um pouco maior do que só a ressonância, e a combinação dos dois chega a 97% de sensibilidade. É bem verdade, são
radiologistas foram treinados, tinha que ter um número mínimo de leituras de PET, eles estudaram tudo, equilibraram entre todos os 4 centros que participaram do estudo, ou seja, não é uma coisa que dá para falar que amanhã faz em qualquer centro dessa forma e vai ter o mesmo resultado, pelo menos essa é a minha impressão quando eu li o trabalho. O Galiza depois vai combinar e vai me contar o que ele achou. A especificidade parece que cai um pouco, obviamente, você começa a ter mais sensibilidade, você começa a achar mais, mas você começa a dar mais positivo e não ser verdade, né, talvez. Mas esse talvez não seja o grande, não foi o objetivo do trabalho, né? Quer dizer, o objetivo do trabalho foi aumentar a sensibilidade e diminuir ou aumentar o valor preditivo negativo, ou seja, evitar de perder tumor, né? Então, cai um pouco essa sensibilidade, você adiciona aí essa questão, mas não é nada absurdo também, caiu 13%, aí se a gente for comparar entre a ressonância, 53%, 50% para o PET e 40% para a combinação. O valor preditivo positivo basicamente se mantém, né? Então não muda muito, em torno de 2/3 dos pacientes que foram positivos realmente tinham doença, né? Agora, de forma interessante, a gente só lembrando, né, das aulas de epidemiologia, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, eles são dependentes da sua amostra, né? Você não é um número absoluto do método. Quanto mais positivo, casos você tem na sua amostra, isso ou menos, isso varia o resultado do valor preditivo positivo e negativo. E esse estudo aqui teve quase 50%, se não me engano, eu não lembro o número exato, mas 50% de biópsias positivas, o que é bastante para a gente considerar na população em geral. De qualquer forma, como valor preditivo negativo, né, a gente sai de 72% da ressonância, bate aí os 80% no PET e chega a 91% na combinação. E aí eles sugerem que será que isso aí no futuro pode tirar aí a necessidade da biópsia nesses pacientes, né? Esse valor preditivo negativo aqui da ressonância de 72%, para mim está um pouquinho abaixo. A combinação chegou a um número razoável, mas, de novo, está influenciado aí talvez pelo número positivo de biópsias. Depois o Felipe pode comentar melhor o que ele achou, mas a minha impressão é que eu acho que sim, talvez essa combinação seja melhor no futuro, a gente vai precisar ter uns estudos maiores, ou pelo menos estudos com grupos controle, né, o randomizado, para a gente tomar essa decisão de não fazer biópsia. Eu queria muito ouvir, infelizmente não deu tempo de eu convidar o Zé Pontes, que faz biópsia, para a gente fora e fazer lá no Brigadeiro, para ver o que ele acha disso. Com certeza ele iria criticar bastante. De qualquer forma, são caminhos que a urologia está tomando, né, e a radiologia está tomando, junto com a medicina nuclear, para tentar achar formas de diminuir o número de biópsias negativas, que, infelizmente, ainda é bastante alto na maioria dos centros. Esse é o primeiro estudo. O segundo estudo é um estudo totalmente cirúrgico, obviamente, não diz absolutamente quem não é cirurgião pode sair da sala, mas talvez sirva para ajudar aí a orientar, né? Às vezes tem um parente, tem um paciente que pergunta, é muito técnico. Mas, basicamente, fica aquela dúvida. Inclusive, isso é muito interessante, porque agora lá no Paulista nós estamos sem robô, né? E aí fica a dúvida. Cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica, como é que é isso? É igual, não é? O resultado... E aqui eu falo de resultado funcional, né? Resultado funcional é igual, não é? Eu sempre tive a minha impressão que fazer a cirurgia laparoscópica, o resultado oncológico era muito semelhante, eu não tinha dados, né, não tenho volume, não contabilizei isso aí para dizer que era diferente, mas eu sempre tive a impressão de que a cirurgia laparoscópica ela tem um tempo mais longo para retorno à continência. O problema da cirurgia robótica, todo mundo sabe, é o custo, né? Quer dizer, você não tem isso disponível no SUS e obviamente, além disso, você tem a questão do... mesmo no privado, do custo disso, e você, às vezes, tem indisponibilidade do seu serviço. De qualquer forma, esse aqui é um estudo fase 3, um estudo clínico randomizado. Eles randomizaram 3:1 entre cirurgia robótica e laparoscópica. O grupo de pacientes eram pacientes que tinham câncer de próstata com indicação cirúrgica e doença localizada até alto risco. Não podia ter metástase, não podia, enfim, ter linfonodo, mas eram pacientes no dia a dia do cirurgião, do urologista. E o endpoint primário dessa publicação, na verdade, eles vão prosseguir com o estudo, né, e deve sair alguma coisa em termos de potência e resultados oncológicos, mas o endpoint primário aqui que eles publicaram foi continência em 3 meses. Tá? E a continência eles definiam como seco, ou seja, não perde nada, ou uso até um pad de segurança, que é uma grande... É extremamente difícil de você definir exatamente o que é um pad de segurança, né? Você usar lá um forrinho, mas aí escapou uma gota. Segundo eles no estudo, você tinha que ficar seco, mas o cara usava por segurança. Irmão, são as coisas de urologia e de estudos urológicos, para quem não está habituado.
O fato é que isso dá muita dúvida, muita margem para interpretação. Mas foi assim que foi feito, o estudo de 780 pacientes, é um estudo alemão que randomizou, então, 3:1. E por que eles randomizaram 3:1? Porque eles falaram, olha, se a gente não randomizar 3:1, o alemão não quer mais fazer cirurgia laparoscópica, ele quer fazer robô, né? Então, é difícil se recrutar. Levou 5 anos para recrutar tudo isso daí. Então, vocês vejam a dificuldade que é hoje em dia. Mas o fato que eles conseguiram achar o resultado, e o que eles mostram é claramente aqui a diferença. Em preto está o resultado de continência em cirurgia robótica e em vermelho o resultado da cirurgia laparoscópica. Então, você veja que a continência da cirurgia robótica ela é atingida mais rápido, apesar que no final lá, vocês podem observar, ela tem o mesmo, chegando no mesmo patamar aí, em torno de 50% a 60%. De forma interessante, esse estudo foi cego para o paciente. Então, os pacientes não sabiam que cirurgia que tinha sido feita até abrir depois do 3º mês. E isso tira um pouco aí do viés de falar, eu fiz robô, então eu estou melhorzão, estou legalzão, fiz laparoscópica, uma porcaria, estou uma droga. Em teoria, eles foram cegados e eles não sabiam que a que cirurgia que eles tinham sido submetidos, mas o resultado é muito claro de atraso aí na recuperação da função urinária. Aparentemente, uns dados preliminares, aí, um segmento curto ainda, na parte sexual, os pacientes atingiram os mesmos, um pouquinho melhor de retorno da função sexual na cirurgia robótica, em termos de penetração, enfim, relação sexual mesmo, e IEF, né, que é o nosso questionário de função sexual, mas ainda é muito cru, enfim, é muito curto o tempo de estudo e eles ainda não conseguem afirmar com clareza que é melhor, mas sugere que também é melhor nesse sentido a cirurgia robótica. Em termos oncológicos foi igual, não houve diferença, mas o tempo muito pequeno, não dá para tirar nenhuma conclusão. O fato é que esse é o gráfico do estudo, é isso que a gente tem que ver, e até hoje estava comentando com o Tanuri, não sei se ele está aí assistindo, acho que não tinha entrado a última vez que eu vi, não dá para fazer cirurgia laparoscópica, é um sofrimento. Eu fiz em pais de colega que não tinha condição e foram fazer no SUS, lá no ICESP, e fica nessa, né, será que vai voltar, será que não vai? Os estudos mostram que sim, mas enfim, é um sofrimento nesse momento, o cirurgião sempre fica ansioso junto com o paciente aí para o retorno à continência, e eu particularmente não faço mais cirurgia laparoscópica, fora do SUS, que não tem opção melhor. Finalmente, para a gente terminar, esse estudo a gente já discutiu no passado, então vou passar rapidamente sobre ele. É o estudo do Jean, lá do pessoal nosso do ICESP, que randomizou cirurgia com linfadenectomia pélvica limitada versus estendida para o paciente com câncer de próstata de risco intermediário e alto risco. Eu vou passar rapidamente aqui. É um estudo randomizado fase 3, ganhou um monte de prêmio. O Jean estava dando aula agora no Congresso Europeu Mundial lá na Grécia, enfim. E que foi randomizado para pacientes com câncer de próstata de risco intermediário ou alto risco para linfadenectomia limitada ou estendida. Isso era bem padronizado, os cirurgiões eram treinados. E o endpoint primário foi recorrência livre de recidiva bioquímica, lembrando que câncer de próstata leva aí 15 anos para matar, não dava para fazer um estudo randomizado fase 3 com um endpoint primário de sobrevida global, porque senão provavelmente ele estaria aposentado quando saísse o resultado. Foram 300 pacientes randomizados. Eles encontraram esses dados, o que assim, mostra muito claramente que aqueles dados do PET, depois a gente pode conversar também com o Galiza, a ilíaca interna ali é um lugar preferencial de drenagem, né, de metástase. A obturatória que a gente fazia no passado, você vê só 1/3 dos pacientes, e a ilíaca externa também parece ser um outro grande lugar. Um dado que ele coloca também é que nenhum paciente com ilíaca comum teve metástase na ilíaca comum sem ter tido metástase mais para baixo. Ou seja, quando a metástase está para cima é porque ele não pula, ele vai subindo. Ou seja, talvez ali aquela linfadenectomia da ilíaca comum possa ser evitada em termos de diagnóstico. Prognóstico é outra história, a gente não tem como dizer. E os dados são esses dois gráficos que importam. Na corte global não houve diferença entre as duas técnicas, um segmento aí de 60 meses, os dois grupos de pacientes se mantiveram com a mesma chance de recorrência bioquímica. De forma interessante, não era como não foi planejado previamente, uma análise ad hoc que não dá para a gente concluir especificamente, mas já lança uma dúvida e talvez um ponto aqui para o futuro, para novos estudos, é que os pacientes de alto risco, ou seja, alto risco, Gleason's 8, 9 e 10, esses sim tiveram benefício em fazer a linfadenectomia estendida versus a limitada. Vocês veem a diferença de curva. Um atingiu aí
mediana de sobrevida de recorrência bioquímica em 1 ano aproximadamente, e o outro passou aí durante 60 meses de seguimento sem atingir a mediana, mostrando que fazer a linfadenectomia estendida parece ter benefício real, eventualmente de cura nesse grupo de pacientes de alto risco, sim, basta fazer bem feito, fazer bem de uma forma mais ampla. O que mais ou menos bate com aquilo que o Bernardo faz de queimar os linfonodos até lá em cima, né? Quer dizer, o tratamento local, ou seja, radioterápico ou cirúrgico, no final das contas, tem a mesma ideia. Talvez diferenças aí em termos de acesso, mas a cirurgia consegue pegar aquele linfonodinho que está lá no cantinho? Discussões que a gente pode ficar aqui a noite inteira, mas o fato é que, mostrando que talvez tirar linfonodo ou queimar linfonodo tenha resultado clínico significativo. Esses eram os 3 artigos que eu queria mostrar, bastante coisa para falar, e aí eu vou interromper aqui minha apresentação e saber se tem alguém que tem alguma questão, quer fazer algum comentário, se o Galiza puder fazer algum comentário sobre o primary, seria bastante interessante. Silvana, Thiago, Bernardo? Bom, eu queria comentar, Cláudio, em relação ao último estudo que se apresentou de cirurgia, né? A gente, né, você falou muito bem que talvez, né, esses resultados aí né, a gente sabe que a radioterapia beneficia o paciente, e a gente, até há pouco tempo, né, enfim, operava, né, esses pacientes, quer dizer, o paciente ter o linfonodo positivo não era uma contraindicação dele ser operado. Até eu acho que a gente discutiu aí ao longo do ano, em algum Open Debate, eu sempre discuto isso com o Bernardo, sempre ligo para ele, né, quando eu tenho um paciente com linfonodo positivo para conversar. Mas eu queria perguntar, assim, até para o Thiago, como é que está a tua prática, e para você, Bernardo, agora com os últimos dados que a gente tem aí do Stampede, por exemplo, que tem dado preferência à radioterapia para esses pacientes com linfonodo positivo sobre a cirurgia, né? Quer dizer, esses pacientes, esse estudo mostrou um grande benefício aí para os pacientes, para a intensificação do tratamento quando esses pacientes são mais de alto risco, por exemplo, quando eles apresentam linfonodo, né, já inicial, ou quando eles sofrem uma recidiva depois de terem sido tratados inicialmente. Como é que vocês têm visto isso, Thiago? Você manda ainda operar, por exemplo, se ele tem um linfonodo positivo, ou se ele tem 5 linfonodos positivos, isso faz diferença? Eu acho que esse trabalho do Stampede, né, que saiu na ESMO desse ano, Silvana, acho que a mensagem que fica é que a gente tem que intensificar o tratamento desses pacientes, né? Acho que não tem dúvida que agora a tendência é a gente acrescentar aí o antiagente hormonal. Já era feito isso na doença metastática, tinha uma discussão nesse paciente de alto risco M0, e uma discussão grande, né, porque o critério de inclusão era um pouco diferente, mas eu acredito que para esses pacientes de muito alto risco, linfonodo positivo, eu acho que o caminho é mais para a discussão mesmo da radioterapia, intensificação com bloqueio hormonal e antiandrogênico. Claro, a cirurgia vai ter sempre o seu papel, não é que não seja indicado, seja descartado, mas vai prezar cada vez mais a discussão multidisciplinar aí, e principalmente nesses casos de muito alto risco, né? Uhum. Deixa eu só fazer um comentário. Esse Stampede, com todo respeito, ele não randomizou cirurgia nele. Ele não compara isso. Ele não exclui cirurgia. Não. Ele não tem absolutamente... Assim, não tem nada a ver com cirurgia. Esse trabalho do Jean não entrou em nenhum, tá? Ele não avaliou o papel da cirurgia nesse cenário, né? O Stampede não avaliou o papel. Não era para avaliar, que a radioterapia mais hormonoterapia intensificada é o padrão. Me desculpe aos clínicos oncologistas e radioterapeutas, mas isso não está escrito no trabalho. Não, eu não acho que é o padrão. Eu acho que vai ter uma discussão, mas intensificar o tratamento, a gente aumenta a sobrevida. A mensagem-chave é essa. O que eu acho, Cláudia, é assim, eu concordo com você, e eu acho que dizer está errado operar também é errado, né? O estudo não falou isso. Mas o que eu quero dizer é que, né, como disse o Thiago, assim, é um estudo que mostra um claro benefício aí do tratamento de radioterapia associado a tratamento sistêmico para esses pacientes de mais alto risco. E a gente já sabia, e o Bernardo pode falar sobre isso, que esses pacientes com linfonodos positivos, grande parte deles
tem doença sistêmica. A gente, né, com o Felipe Galiza, a gente tem discutido bastante isso, né, no tumor board, assim, a chance, por exemplo, quando você pega, principalmente no PET com PSMA, né, Felipe, quando você vê esses pacientes com doença linfonodal, a chance de doença sistêmica desses pacientes é muito mais alta. Então, e talvez você oferecer cirurgia significa dizer que você vai oferecer tratamento tríplice para esse paciente. Ele vai operar, ele vai ter que irradiar e ele vai usar tratamento hormonal, tudo na sequência. Então, eu acho que esse é o racional aí do pensamento, né, e da lógica do Stampede, né? Eu concordo com você. Eu quase que eu coloquei o trabalho que o Felipe sempre fala, você fazer o PSMA, tem linfonodo, não adianta operar, vai ficar só 10% lá que vai sobrar, que vai ter algum benefício. Quase, foi por muito pouco. Concordo com vocês, acho que a cirurgia não é a primeira opção para N positivo, mas ela não é errada. Acho que o paciente jovem, pouco linfonodo que é cirurgicamente ressecável, para mim, é a primeira opção disparado. Se fosse mim, faria isso. Porque você vai pegar a curva e você vai ver um outro paciente ali que não faz nada depois e esse cara ganhou na loto. É poucos por cento, muitos por cento, a gente pode pegar e discutir a noite inteira, mas que tem benefício, tem. Então, é uma pergunta que não tem resposta, né? Exatamente. Eu concordo com o microfone vocês. ligado, eu acho, também. O meu raciocínio é exatamente o que acho que ele tenta falar para a Sil, ela já convenci ela de que eu acho que a gente tem dados nível 1 de radioterapia mais hormônio antigos, né, incluindo linfonodo positivo. Agora a gente tem mais um nível 1 de evidência, a gente não tem nível 1 de evidência para fazer terapia tríplice de rotina. Então, se o paciente claramente é N1, doença, assim, fala N1 clínico, né, tomografia, ressonância, sinceramente, eu tenho um certo receio de acrescentar morbidade para ele com cirurgia versus a rádio e hormônio, agora novas terapias hormonais. Agora, também tem que tomar muito cuidado ao contrário, que é o que você acabou de falar, né? Que ela tem pacientes que provavelmente têm uma doença mínima, e às vezes o PET vem, ajuda, mas ele também super valoriza coisas que no passado para a gente não existia, né? Então tem que tomar muito cuidado também para não estadiar todo mundo, assim, como uma doença super avançada, e no fundo era aquele paciente que talvez se tirasse cirurgicamente não ia receber mais nada depois, uma doença um pouco mais indolente. Então tem os dois lados, mas sinceramente eu concordo que doença linfonodal a gente tem uma certa tendência a fazer um tratamento um pouco mais amplo com rádio e bloqueio hormonal. O Felipe... Se quiserem que eu fizesse algum comentário, eu estou aqui conectado. Tá? Felipe, eu queria te perguntar outra... Obrigada, Felipe, por estar aí com a gente, mais um Urônquio em Debate. Eu sei que eu sempre insisto com esse assunto, mas eu queria que você comentasse sobre os falsos positivos do PET com PSMA. Recentemente eu tive uma experiência assim, eu insisti, era um paciente que tinha um único linfonodo pelo PET e pela ressonância, e no final esse paciente operou e esse linfonodo veio negativo. A minha opinião era de que ele fosse operado, né, e de um outro colega lá em Brasília, de que esse paciente devia seguir tratamento com radioterapia. No final, ele operou e o linfonodo veio negativo. Você acha que provavelmente não tiraram esse linfonodo ou que a chance de falso positivo é maior do que a gente imagina aí no PET com PSMA? Primeiro, obrigado pelo convite aqui e por estar sempre participando com vocês das discussões, tanto no dia a dia clínico, quanto também aqui nesses eventos mensais. Eu fico feliz de que a gente está terminando o ano e a gente tem uma discussão muito ampla de imagem molecular com PET em quase todos os cenários em câncer de próstata. Né? Desde que a gente começou com resistiva bioquímica, doença avançada, estadiamento, e agora o Cláudio trouxe o trabalho até antes do diagnóstico, então a gente tem aí um longo caminho para aprender e utilizar o método, como a gente tem várias dúvidas, mas a gente tem várias coisas boas que a gente tem trazido para discutir, o que é muito bom para os pacientes e para aprimorar a nossa prática clínica, né, conduzir. Isso que vocês comentaram é bem interessante do ponto de vista do estadiamento, né, porque a gente não sabe como lidar ainda com esses achados e mudar a conduta baseado nisso ainda hoje exige uma discussão e uma maturidade maior, e porque não está em guideline nenhum, já que a gente toma conduta baseada nos trabalhos antigos, a gente não tem ainda o PET como um selecionador, né, dentro desses trabalhos. Né? Então, isso é importante salientar. Então, esse fenômeno de migração, de estadiamento, né, que a gente sempre comenta nas aulas, é algo que a gente vai conviver nos próximos anos, e isso é muito relevante para a gente. Quando a gente está falando sobre isso, a gente também fala sobre falsos positivos e falsos negativos do método, né?
todos os trabalhos e vem corroborando nos diversos cenários que a especificidade, pelo menos para linfonodo, do PET ela é muito alta, mas a gente não pode esquecer que, traduzindo isso para a prática clínica de um método novo, né, os estudos são feitos com especialistas que têm algum grau de expertise maior do que a média, né? Então, se a gente trazer esses resultados para o nosso dia a dia, a gente vai ver falsos positivos provavelmente de leitores menos experientes, já que é um método novo e existe uma curva de aprendizado, né? Então, acho que a sociedade tem proporcionado eventos educacionais para diminuir esses eventos, mas os estudos mostram que a especificidade ainda assim do método ele é potencialmente muito, muito alto. Então, beirando os 95, 96% em quase todos os estudos que a gente vê, né? Para linfonodo positivo no PET. Né? Mas esses falsos positivos eles podem acontecer. Eu atribuo eles muito mais a uma falta de experiência de quem lê do que a um falso positivo real, como a gente vê no osso, por exemplo. O osso já é uma outra discussão, né? A gente tem mesmo alguns falsos positivos descritos na literatura que podem confundir, a gente tem alguns jeitos de diminuir esses falsos positivos do ponto de vista da leitura do método, mas nos linfonodos eu acho que tem muito mais a ver com uma leitura equivocada, talvez interpretação do método fora das micrometástases que a gente sabe que perde. Uhum. Sobre esse cenário que vocês comentaram sobre do fator prognóstico, né, de como usar a informação do N positivo no estadiamento, acho que, pelo menos do jeito que eu vejo hoje, né, eu gosto de provocar os uros, e o Cláudio já viu várias vezes nas aulas que eu dou e comento sobre isso. Eu vejo uma tendência de que o linfonodo claramente positivo, e que não há dúvida no PET com PSMA no estadiamento, acho que ele dita um prognóstico de uma doença mais agressiva. Acho que os estudos mostram que a recorrência bioquímica ou persistência de doença é muito frequente desse doente quando ele vai para a cirurgia isoladamente, né? Então, a gente vai ter que discutir como que a gente vai levar isso, se a gente vai partir para uma terapia trimodal, como foi colocado aqui, ou se a gente vai simplesmente abolir a cirurgia em alguns cenários, ou se a gente vai selecionar a cirurgia, vai indicar a cirurgia para casos mais selecionados nesse caso, ou se a gente vai adicionar um hormônio à cirurgia. Então, a gente não sabe direito como lidar com isso. O que a gente tem de dado objetivo é que esses pacientes têm muita recidiva bioquímica precoce, até 6 meses, ou mesmo persistência de PSA, né, persistência bioquímica. Esse é os dados mais recentes que esse ano trouxeram, até um dado que foi apresentado, inclusive agora, no trabalho do EMUC, eu acho, no Congresso Europeu de Uro-Oncologia, comentando exatamente esses mesmos dados, né, que a taxa de persistência de PSA é muito alta quando o N é positivo pelo PSMA pré-cirúrgico, né? Então, a gente ainda vai aprender como lidar com isso, mas eu vejo uma tendência da gente rediscutir o papel real da abordagem cirúrgica, e multimodal nesse cenário. Acho que a gente vai ter que discutir mais sobre isso. A gente não tem resposta, como a gente comentou aqui, e o Cláudio tem razão, eu concordo com ele nesses pontos que ele trouxe. Acho que isso a gente não pode ser drástico e mudar isso sem trabalhos que corroborem nesse cenário. Sobre o estudo que ele trouxe, né, o Primary, é um estudo muito interessante, porque ele traz uma informação que, para muitos radiologistas, que eu chamo de negacionistas do PET, né, que acham que a ressonância resolve tudo, mostrar que a detectabilidade e sensibilidade do método é bastante alta, mesmo para a doença da próstata, né, porque a gente sempre discutiu o PET para fora da próstata, e agora a gente está discutindo o PET para avaliar a doença na próstata. Então, a gente consegue ver por esse estudo que a especificidade e a sensibilidade do método é também alta, inclusive um pouco superior da ressonância, mas sem uma diferença estatística significativa, mas a combinação dos dois é muito boa, do ponto de vista de valor preditivo negativo e sensibilidade. Acho que a gente olhar todos os estudos de ressonância para detectabilidade e rastreio, nenhum tem uma sensibilidade tão alta quanto essa combinação de 97%. A gente não tem nenhum estudo que perde só 3% de câncer clinicamente significativo. Alguns estudos que adicionam a densidade de PSA, né, que é algo que a gente tem discutido mais, né, para aprimorar o valor de biopsiar ou não a ressonância positiva ou negativa com a densidade de PSA, melhoram esses números, mas a gente não tem um número tão alto quanto esse de sensibilidade, né, que esse estudo traz. Então, isso abre uma discussão que, na prática, a média de detectabilidade da ressonância dos estudos para câncer clinicamente significativo é da ordem de 85%
de 80% a 87%, né? Então, a gente perde aí em torno entre 12%, 13%, até alguns estudos até 20% de tumor clinicamente significativo. Eu acho que nesse público, esse gap que a ressonância deixa, né? Porque é uma limitação do método, e isso a gente tem que assumir, porque tem muitos estudos com muitos pacientes mostrando isso, esse gap talvez seja preenchido pelo PET com PSMA. Então, essa falha de detecção da ressonância da média de 15%, talvez o PET consiga detectar em alguns num número significativo desses doentes, a doença e aí guiar a biópsia. Então, houve uma discussão que eu vi no Twitter depois dessa publicação, e que talvez se a gente usar o PET nos pacientes que têm PIRADS 3, será que a gente precisaria biopsiar os PIRADS 3? Talvez essa é uma discussão que abre, né, que dá vazão a isso. Tem alguns estudos que usaram o PSMA para guiar a biópsia, com PET ressonância, mostrando que para os PIRADS 3, o PSMA, a combinação dos métodos consegue distinguir muito bem quem tem câncer realmente clinicamente significativo e quem não tem. Então, a gente acho que está migrando para, talvez, num cenário da ressonância, olhando do ponto de vista prático e de custo, né? Se a gente tem acesso aos métodos, a ressonância, sem dúvida, ela é um método mais barato, mais acessível, mais disponível, então é o que a gente usa no dia a dia. Acho que nos casos onde a gente tem uma suspeita clínica, mas a ressonância não vem negativa, se você quer usar, tem a disponibilidade de usar o PET para distinguir se vale ou não a pena, esse estudo mostra que a gente só vai perder 3% do câncer clinicamente significativo se não biopsiar um exame completamente negativo. Então, esse é um dado muito relevante, eu acho, desde que um dia a gente tenha mais disponibilidade de um exame que seja mais coberto pela seguradora, a gente tem que colocar isso na conta também. Felipe, uma palavra que senão vai estourar o tempo. PIRADS 3 na ressonância, não, PET negativo, não biopsia? Eu acho que pelo estudo a gente poderia não biopsiar. Não, você, Felipe. Eu acho que eu não biopsiaria. Eu confio no Obrigado. PET nesse cenário. Então tá bom. Era essa a resposta que eu queria ouvir. Bom, o próximo que falar mal da cirurgia, eu vou cortar o microfone. Silvana, por favor. Continua sua apresentação. Obrigado, Felipe. Obrigado pela participação. Obrigadão, Felipe. Silvana, por favor. Tá. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom, pessoal, então, eu, em primeiro lugar, queria agradecer demais a vocês, Cláudio, Bernardo, Tiago, pela parceria. Eu acho que foi, né, foi um ano de grande dificuldade, por outro lado, de grande conquista, né, assim, para a gente aqui no Uro-Onco em Debate, né, de grandes discussões, de aprimoramento dos nossos conhecimentos né, então, eu só tenho a agradecer aí a vocês pela parceria. Que são meus potenciais conflitos de interesse. Então, bom, antes de qualquer coisa, vou aí devolver para o Cláudio a conversinha que ele começou aí no início sobre o Flamengo, né, Cláudio? Não dá para vencer sempre, infelizmente, a gente está acostumado com isso, mas se não, né, se não tivessem os desafios da vida, né, talvez a vida fosse um pouco mais sem graça. Então, assim que eu estou vendo, enxergando aí essa derrota do Flamengo. Mas aguarde. Bom, então eu vou falar o artigo que eu escolhi para a gente discutir hoje, um trabalho que eu considero que tenha sido talvez um dos trabalhos mais importantes da oncologia clínica, né? Foi apresentado na ESMO desse ano, que avaliou o pembrolizumab, né, imunoterapia na adjuvância de câncer renal. Então, eu começo dizendo, né, a gente sabe que, apesar de que o câncer de rim é uma doença bastante heterogênea, né, a gente sabe que existem doenças mesmo metastáticas não vão precisar serem tratadas, né, de tão indolentes que elas podem adquirir esse comportamento indolente, então, em alguns casos, nem precisam ser tratadas. Mas uma percentagem alta desses pacientes acabam, né, evoluindo com doença metastática aí, ao longo da vida, talvez em alguns estudos chegando até a 50% dos pacientes acabam evoluindo com doença metastática ao longo da vida. E esse estudo, ele procurou avaliar, então, ele validou aí de quase 550 pacientes um score de recorrência, né, classificando aí pelos riscos, né, pelo IMDC,
Então, ele viu que os pacientes de baixo risco, eles custam mais a recidivar, e o que é inversamente, né, proporcional aos pacientes de alto risco. Os pacientes de alto risco vão recidivar mais e mais rápido. Né? E esse é o racional de diversos estudos aí que foram surgindo nas últimas décadas. Especialistas em urologia do mundo inteiro tentaram, então, construir aí estudos de adjuvância, né, com TKIs, para tentar melhorar aí a sobrevida global e a sobrevida livre de recorrência ao longo dos anos desses pacientes. Então, a gente tem, né, estudos importantes como o ASHURE e o STRACK, né, o ASHURE que avaliou o sunitinib versus o sorafenib, né? O sunitinib foi um dos primeiros TKIs aí no mercado, né, com ganho de sobrevida, foi, acho que talvez um dos primeiros impactos que a gente viu aí, né, no tratamento dos pacientes com câncer renal metastático, primeiros impactos em sobrevida global. Porém, infelizmente, esse estudo não teve um desfecho positivo, né? É um estudo que eram pacientes não metastáticos de alto grau, mas aí a gente começa a ver os problemas desses estudos preliminares, né? Aqui começaram com pacientes com T1B pós-nefrectomia. Isso era uma grande crítica desses estudos, né? Eram pacientes talvez até de mais baixo risco. Então eu digo que eu sempre falo que isso aqui era um balaio de gato, né? Você tinha desde paciente T1 até T4, até N negativo, N positivo. Então, de fato, os TKIs não se mostraram positivos nesses estudos. E o STRACK, que comparou o sunitinib com o placebo da mesma forma, ele tinha uma sobrevida livre de progressão até que positivo, um hazard ratio de 0,76, né? Mas não podemos esquecer os custos disso, né? Não tinha diferença de sobrevida global e toxicidade grau 3 chegando a 48%, né, para aqueles pacientes em uso do TKI. Então, realmente é um preço muito alto e sempre se questionou bastante se isso tinha uma justificativa clínica, se esse endpoint sobrevida livre de progressão de fato justificava a toxicidade alta que esses pacientes eram submetidos sem que tivessem evidência de doença. Bom, da mesma forma, o estudo que avaliou o pazopanib no cenário adjuvante, né, a gente vê até as curvas são bem aproximadas, né, e não teve diferença em sobrevida livre de progressão, quanto mais em sobrevida global. Bom, o Dr. Tony Schwerer apresentou, então, né, esse importante e robusto estudo que avaliou o pembrolizumab versus o placebo, né, para pacientes que fizeram nefrectomia ou para pacientes que tinham doença já metastática desde o início, mas que tiveram suas metástases ressecadas junto com o primário. Então, e o racional, né, quando se pensou nesse estudo, é que 70% desses pacientes têm doença localizada, né, aproximadamente 1/3 com doenças de alto risco de estádio 3, né? O padrão de tratamento para todos esses pacientes a gente sabe que é a nefrectomia, né? E como eu acabei de mostrar, estudos prévios, né, com VEGF, imunoterapia, com citocinas, tinham resultados equívocos ou negativos, e 50% desses pacientes, como eu disse, dependendo, né, do autor, de 40% a 50% desses pacientes com câncer com carcinoma de células claras vão acabar recidivando, né? E, enfim, e vários são os fatores de risco: tamanho, acometimento linfonodal e grau. Então, esse estudo ele avaliou, como eu disse, o pembrolizumab versus o placebo em pacientes pós-nefrectomia. Então, o desenho do estudo eram pacientes com histologia de células claras confirmadas, aqui não entraram outras histologias, tá? Que tivessem feito nefrectomia até 12 semanas antes da randomização, que não tivessem tratamento prévio, né, um ECOG 0/1, e eles avaliaram PDL1. Estratificaram pacientes por serem ou não metastáticos, né, e por grupo aí de ECOG. Então, esses pacientes recebiam o pembrolizumab, né, por até 1 ano, ou placebo, e essa randomização era 1:1. E o endpoint primário foi sobrevida livre de progressão pelo investigador e endpoint secundário sobrevida global.
Bom, e aqui, então, quem eram esses pacientes? Né? Pacientes de risco intermediário alto, pacientes de alto risco, né? E pacientes M1. Então, o que eles chamaram de intermediário alto era um PT2, desde que fosse um grau 4, né? Ou que tivesse componente sarcomatoide, ou um PT3 de qualquer grau. Os alto riscos eram os PT4 de qualquer grau, ou qualquer T de qualquer grau, se tivesse linfonodo positivo. Ou aqueles pacientes que tinham, então, suas metástases ressecadas, né, eram oligometastáticos e tinham tido suas metástases ressecadas, esses pacientes também podiam ter sido incluídos nesse estudo. Então, aqui, né, as características desses pacientes, né, os grupos eram realmente bastante balanceados, né? Chama atenção aqui para pacientes que tinham né, o PDL1 positivo, aproximadamente 70% em cada braço, né? E a maioria desses pacientes estava ali naquele risco intermediário alto, né? A gente tem uma representação dos riscos altos de apenas 8%, né? Isso aqui me chama bastante atenção, e só 5% em ambos os braços tinham doenças ressecadas, e depois eu falo por que isso aqui me chama atenção. Bom, então, aqui a sobrevida livre de recorrência pelo investigador, então a gente tem um hazard ratio da ordem de 0,6, né? Isso foi estatisticamente significativo, a gente vê que as curvas se separam desde o início, né, do tratamento, favorecendo os pacientes que receberam pembrolizumab. Bom, aqui as características, né, dos pacientes, a gente vê que todos os subgrupos se beneficiaram, né? Talvez os pacientes com ECOG1 tenham, né, a gente vê que, de fato, aqui ultrapassa a unidade, né? Enfim, mas o que a gente vê é que a maioria desses pacientes, e observem os pacientes metastáticos, né, os metastáticos ressecados, esses pacientes parecem ter realmente um grande benefício do tratamento. Bom, e aí a gente olhando, né, aqui o gráfico de sobrevida global, a gente vê que esses pacientes começam a se beneficiar realmente mais para frente, aí em torno do segundo ano de tratamento. Inicialmente essas curvas são superponíveis, né, e o que se comentou no mundo inteiro, e quando esse estudo foi apresentado, o próprio Dr. Tony, que a gente vai precisar de um tempo maior aí para avaliar essa sobrevida desses pacientes, né, olhar esse estudo aí a longo prazo, mas sem dúvida parece que quanto mais se passa o tempo, há uma tendência aí de que esses pacientes sejam beneficiados, inclusive em sobrevida global, né? O P até o momento é estatisticamente significativo, o hazard ratio de 0,54. Bom, então a gente vê aqui os resultados, né, de efeitos adversos, né, como já era esperado, né, a gente vê mais efeitos, né, grau 3 a 5 para os pacientes que receberam pembrolizumab, né, e, enfim, mas isso aqui, acho que pelo que a gente lê desse estudo, nada diferente daquilo que a gente já conhecia, né, da toxicidade da imunoterapia, daquilo que a gente já lidava. Mas, obviamente, que todas as vezes que a gente se depara com isso, né, eu acho que não só para rim, como para todas as outras doenças, né, melanoma, por exemplo, é uma delas em que a gente vai oferecer imunoterapia, acho que isso deve ser muito pesado na balança, né? Imaginem um paciente que, né, vai fazer uma adjuvância e, de repente, sai com, né, um vitiligo, uma sequela imunomediada, né, que muitas vezes a gente sabe que isso é para o resto da vida. Então, eu acho que a gente, né, olha com ânimo, né, para esses dados, talvez sejam os dados mais animadores em adjuvância que a gente tem na literatura. Eu acho que, né, os outros dados anteriores foram esses que eu mostrei, né, embora o sunitinib esteja em bula no Brasil, eu particularmente não conheço nenhum paciente, nunca ofereci, não sei se o Tiago já ofereceu para alguém, mas eu vejo, o que eu vejo na prática é que isso não pegou, né? Os oncologistas acabam não oferecendo,
tratamento muito tóxico, com benefício, né, ali bastante limítrofe, contestável. Então, eu acho que esse estudo ele traz para a gente uma nova perspectiva, né, mas acho que a gente precisa encarar isso com muito cuidado, lembrar que imunoterapia, sim, pode ter efeitos colaterais fatais, efeitos colaterais graves, e que podem comprometer o resto da vida do indivíduo, né? Então, aqui, mais uma vez, né, as toxicidades imunomediadas, né, do tratamento. Claro, a grande maioria vai ser hipotiroidismo, hipertiroidismo, mas a gente tem as pneumonites da vida, a gente tem as insuficiências adrenais, né, a gente tem pacientes que ficam diabéticos, né, eu acho que até a Cíntia Lemos tem um caso desses. Então, imagina isso, né, porque quando a gente está falando do cenário metastático, eu acho que o peso, né, dessa decisão muda, né, o doente é metastático, mas quando a gente fala do cenário adjuvante, acho que todo cuidado é pouco, né, e toda boa, né, todo o peso na balança, eu acho que faz diferença na hora da gente decidir o melhor para esses pacientes. Então, a conclusão, né, dos autores é que né, é o óbvio, né, esse paciente, de fato, se comparado com o placebo, esses grupos, né, de pacientes que eu mostrei se beneficiaram, né, e a gente vai precisar de um follow-up maior, melhor, para falar melhor em sobrevida global, mas a impressão que dá, né, até o momento é que houve benefício também em sobrevida global. E mesmo para os pacientes que eram metastáticos, né, e aí eu acho que o racional é bastante simples né, de entender, talvez esses pacientes sejam micrometastáticos e, obviamente, eles vão acabar se beneficiando aí do tratamento sistêmico, né? O tratamento é seguro, né? A gente já conhece aí os efeitos colaterais imunomediados, a gente, na verdade, já lida com isso na prática há algum tempo, né? Mas lembrando que quando a gente fala de adjuvância, eu acho que o peso dessa decisão é maior. Eu acho que a gente precisa olhar isso com mais cuidado para decidir quem são os pacientes que, de fato, merecem receber adjuvância em câncer renal, né? Mas, sem dúvida, né, eu acho que é um estudo que muda, né, provavelmente vai mudar a nossa prática clínica, é o primeiro estudo de fase 3 aí a mostrar um benefício, né, e uma luz no fim do túnel, né, que até o momento a gente não tinha para esses pacientes, né. O pembrolizumab adjuvante já foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos e eu particularmente acredito que será aprovado no Brasil pelo ganho em sobrevida livre de progressão, pela toxicidade bastante manejável e pelo provável benefício aí em sobrevida global, que é o que até o momento esse estudo parece demonstrar. As grandes críticas, né, desse estudo, por que não o sunitinib como braço comparador? Será que precisava, né, uma vez que o sunitinib, né, era aí o TKI, né, que a gente já vinha usando em todos os outros estudos, era a droga que já tinha demonstrado aí ganho em sobrevida livre de progressão. Então, será que não deveria ter sido o sunitinib o braço comparador? É uma dúvida, né, que a gente pode discutir. Será que a gente está pronto, né, para iniciar a adjuvância? Será que a gente precisa aguardar aí os ganhos de sobrevida global, mas estendendo, né, para as outras doenças que a gente trata? Será que a gente trata os pacientes só baseado, né, em sobrevida livre de progressão? Isso é um endpoint que a gente pode validar isso para adjuvância em câncer renal? Né, é uma outra pergunta que eu acho que não sei se a gente já tem a resposta, mas sem dúvida que selecionar os pacientes é o ponto-chave dessa discussão, né? O TKI, né, já foi amplamente testado aí para esses pacientes em adjuvância, né, com resultados inconsistentes, sem ganho de sobrevida, com toxicidades excessivas no cenário adjuvante, né? Então, esse é o primeiro estudo que obteve aí uma melhora significativa em sobrevida de progressão, né? E com uma tendência aí a ganho de sobrevida global, mas ainda com dados imaturos. Assim, a minha pretensão é de que, né, quando isso já estiver disponível, eu acho que eu pretendo ter uma discussão equilibrada com os pacientes, né, explicando aí o que a gente ganha, o que a gente pode perder, né, com a adjuvância, né,
porque uma coisa é oferecer quimioterapia, né? Eu acho que quando as piores toxicidades elas são mais agudas, me assusta um pouco né, toxicidade da imunoterapia, embora a gente saiba que acontecem né, em porcentagens menores, mas podem acontecer, e como eu disse, isso pode ser, né, para o resto da vida do paciente. Talvez biomarcadores teciduais séricos ainda estejam, né, faltando para a gente decidir quem são os melhores pacientes para receber, né, selecionar esses pacientes, não tenho dúvida de que é a chave, né, biomarcadores, provavelmente isso vai ser refinado, né, num futuro breve, porque isso acho que vem sendo bastante discutido e estudado aí no mundo inteiro. A gente tem alguns trials, né, em andamento, né, de monoterapia em combinação e tratamento perioperatório. Então, eu acho que em breve a gente vai ter resposta para alguma dessas perguntas que a gente ainda não sabe responder. Então, era esse o trial que eu queria apresentar hoje para vocês. E Muito bom, Silvana. Realmente é um trabalho que traz bastante animação, né, para o oncologista, né? Era uma área que a gente não tinha que oferecer para o paciente. E, infelizmente, não tem um sobrevida global dado ainda, mas o FDA já aprovou, como você comentou, e eu acredito que a Anvisa vai aprovar em breve. E eu acho que a discussão vai ser essa, discutir com o paciente risco e benefício. A gente sabe que a imunoterapia é altamente eficaz aí no câncer de rim, no cenário metastático, né? E talvez selecionar os pacientes de mais alto risco, né? Talvez o 4 ressecado, os pacientes de alto risco de recorrência, que teria uma indicação maior. E é interessante ver que agora já está passando para um outro patamar de estudo de adjuvância, né? Tem estudo agora em andamento já com pembro com bezutifan, comparando com pembro como tratamento padrão. Então, assim, provavelmente o pembro vai ser o padrão de tratamento, inclusive no Brasil nos próximos meses. Eu, na minha prática clínica, acho que vou discutir com o paciente também risco-benefício, mas a ideia é tentar oferecer, sim. Sim, eu acho que sim. Acho, por exemplo, para componente sarcomatoide, né, Tiago, acho muito interessante que esses pacientes tenham sido incluídos aí, né, mesmo os pacientes com tumores menores, mas a gente vê, é uma doença de mais alto risco mesmo, né, então, esses pacientes foram inclusos. Eu acho que é isso, né, discutir, entender, né, acho que no futuro breve a gente vai entender melhor quem são os pacientes que vão se beneficiar, mas eu acho que, assim, não é para todo mundo. De novo, eu acho que toxicidade imunomediada é uma coisa que precisa ser discutida, né, com o paciente na prática, né, porque isso, como eu disse, pode comprometer a vida da... Eu acredito que até essa parte de efeito imunomediado, né, a gente já sabe conduzir, a gente tem alerta já em relação a isso, tem toda uma linha de cuidado para evitar essas complicações do evento imunomediado. E então acho que nem me preocupa tanto, acho que é mais a falta do dado para a vida global, que ainda não é imaturo o dado, né? Mas assim, talvez nos próximos congressos a gente vai ter o dado já sendo apresentado e para tornar isso um padrão. Você sabe que eu tenho paciente jovem, de 30 e poucos anos, tomando imunoterapia, e a paciente, bom, ela precisava fazer, não tem jeito, mas ela desenvolveu um vitiligo no corpo inteiro, o cabelo dela ficou branco e começou a cair. Então, eu acho que a gente pensa, não me preocupa, mas imagina oferecer isso para um paciente claro, de 20 e poucos anos, né, e esse paciente sair com uma insuficiência adrenal para o resto da vida dele, né, precisar tomar... A dúvida no cenário adjuvante é falar de cura, né? Você dá a chance de cura para o paciente, então, botar bastante na balança. Se você consegue aumentar a chance de cura com sobrevida global, vale a pena talvez correr esse risco do evento imunomediado, né? Então, por isso que o dado global é tão importante. Você acha que nesse momento, Tiago, a gente está pronto para começar adjuvância com pembrolizumab só baseado? Você acha que esse endpoint ele substitui sobrevida global? Eu acho que não substitui ainda, mas até o momento, como não tem uma outra opção de tratamento e a gente tem aí uma droga que aumenta essa sobrevida de doença, eu acho que dá para desconsiderar, sim, para alguns pacientes de mais alto risco. Então, acho que mudou a prática, sim. Com a aprovação, vai mudar a nossa prática. Pessoal, mas por conta do horário, a gente vai precisar finalizar. Eu teria mais uma apresentação com os trabalhos sobre câncer de próstata, mas eu acho que a gente discutiu bastante no início já o papel do PET-PSMA, a técnica de radioterapia no câncer de próstata, então fica para um outro momento essa discussão.
Eu queria agradecer mais uma vez o Cláudio, o Bernardo e a Silvana pela parceria aí durante todo esse ano. Esse nosso projeto do Oncologia em Debate veio desde o ano passado, e isso a gente conseguiu amadurecer bastante o nosso programa, a gente amadureceu bastante a ideia e essas aulas, a gente foi bastante crescimento para a gente, e espero que para todos que acompanham o nosso grupo. Então, aproveito e agradeço a participação de vocês durante esses eventos ao longo do ano. Podem se preparar que ano que vem a gente vem com várias ideias novas e vamos continuar com esse planejamento mensal aí de eventos. Quero agradecer também o apoio da indústria, das telas, da Bayer, da Bristol, da Electra, da Ipsen, da Janssen, da Merck, MSD, da Roche e da Zodiac, né, que foram os parceiros durante todo o ano. E digo que a gente continua à disposição através do site www.uroonquidebate.com.br. Qualquer dúvida, qualquer demanda, pode acessar o site, que a gente vai continuar à disposição. E provavelmente o próximo evento vai ser em fevereiro de 2022. Então, boas festas para todos, bom Natal. Amanhã já entra dezembro, então agora clima de final de ano para todo mundo. Silvana, Cláudio, Bernardo. Muito obrigada aí de novo pela Obrigado. parceria. Até o ano que vem. Até 2022. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite.